Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da TV Mossoró, Canal 7, TV aberta e de graça para toda a cidade. Hoje, em Brasília, vai acontecer uma reunião entre Rosalba, José Agripino Maia, Henrique Eduardo Alves, Garibaldi Alves, João Maia e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ricardo Mota. Assim como aconteceu no Conselho Político, que só existiu para escolher mesmo a tratada candidatura da aliança para a campanha municipal de Mossoró, essa reunião que vai discutir o relacionamento, aquela DR, né, discussão de relacionamento entre PMDB e DEM, diga-se Henrique, Garibaldi e Rosalba. Essa reunião vai acontecer em Brasília e não aqui no estado. Tá marcado para hoje, às 20 horas, essa reunião. O PMDB, que vem há bastante tempo reclamando do relacionamento com o governo do estado, do relacionamento com a governadora Rosalba Ciarline, todos os deputados estaduais, Henrique Alves, que é federal, e presidente do partido aqui no estado, Garibaldi Alves, todos eles já reclamaram do relacionamento com o governo do estado. Só que eu, particularmente, não acredito nesse rompimento. Porque quem quer romper, não fica nesse chove não molha. A minha opinião, e que pelo que eu vejo quando coloco em Twitter, quando digo aqui no programa, é que o PMDB está fazendo pantinho para tentar conseguir mais cargos. Hoje, a única pasta controlada por um indicado do PMDB é a SETAS, que é a Secretaria de Ação Social, que ela é comandada por José Maria? Luiz Eduardo, do PMDB. E essa pasta, duvido que alguém tenha algo a dizer aqui nesses 2 anos e 2 meses de governo de Rosalba, o que é que essa pasta fez, o que é que o PMDB contribuiu, ajudou. Então, o que eu acho é que o PMDB quer indicar a Secretaria de Recursos Hídricos, que deseja colocar o ex-deputado Elias Fernandes na pasta, quer indicar a Secretaria de Agricultura, quer indicar outros postos no governo, mas também há quem defenda que o PMDB quer mesmo é romper e lançar candidato ao governo. E há quem diga, conversas já aconteceram no sentido de que Rosalba não ser candidata à reeleição, haja visto o desgaste que ela enfrenta, e apoiaria o nome do PMDB, que poderia ser Walter Alves, Henrique Alves ou Garibaldi Alves. Então, há informações de que conversas nesse sentido já, inclusive, existiram. Mas esperar. Henrique já disse que essa conversa de hoje à noite lá em Brasília não é definitiva, que ainda vai conversar com deputados estaduais, com prefeitos, vereadores, com lideranças do partido no resto do estado. No fim de semana, Nélter Queiroz deu algumas bordoadas no governo, Nélter, que é deputado pelo PMDB, disse alguns desaforos com o governo do DEM. Por outro lado, o deputado Vivaldo Costa parece que foi escalado para defender a governadora e sugeriu que a governadora se afaste do PMDB, que o PMDB não tem nada a contribuir com o governo. Vai demorar mais alguns meses esse lenga-lenga até a oficialização do sim ou do não do PMDB a Rosalba Ciarline. Meu boa tarde a Lairinho, vereador, e a Laíre Rosado. E boa tarde, ouvintes e telespectadores do nosso Observador Político. A eleição da UERN já está em pleno andamento, os candidatos em plena campanha, pedindo votos. O que se temia que se houvesse uma partidarização, ou seja, a interferência de assuntos políticos na sucessão, isso é natural que vai acontecer, que
os candidatos vão receber apoios de políticos, militantes, mas isso em nada vai influir no futuro da universidade. É política, naturalmente, aconteceria em qualquer outro pleito. A eleição na Universidade do Estado será no dia 20 de março, portanto, daqui a menos de um mês. E a campanha vai se desenvolver até o dia 19 do mês de março. No dia 20 é a eleição. A eleição é eleição de grande porte. Vocês imaginem que na UERN votam, em números redondos, 15 mil eleitores. Vocês imaginem? É maior do que muitos municípios que nós conhecemos. E essa eleição da UERN vai se desenvolver também em 17 municípios. A Universidade do Estado luta, todos os candidatos têm defendido isso, por uma autonomia financeira, que ela tenha os seus recursos sem serem manipulados pelo governo, por quem quer que seja. A universidade terá no ano que vem, nesse ano, aliás, no ano que vem, um orçamento também em números redondos de 217 milhões de reais. Então, é uma montanha de dinheiro. Então, a universidade fazendo essa campanha eleitoral para escolher seu novo vice-reitor e o vice-reitor, então isso está chamando a atenção de todos por conta desses números e pela própria influência da universidade na vida comunitária. Vamos acompanhar. Boa tarde, amigas e amigos do Observador Político. Boa tarde, Lairinho, Emery. Vou continuar na análise da sucessão governamental. 2 fatos no final de semana me chamaram a atenção. O primeiro deles é que, pela primeira vez, o deputado federal Henrique Eduardo Alves admitiu a possibilidade de disputar o governo do Estado em entrevista e encontro que ele manteve com o ex-presidente Lula. E Henrique diz que Lula perguntou qual o seu projeto para 2014, deputado, governador ou senador. Ele disse que ainda estava muito cedo para avaliar, mas poderia ser qualquer um dos dois. E o outro é de um aliado da governadora Rosalba Ciarline, deputado Leonardo Nogueira, que, entrevistado no programa de Robson Carvalho na TV União, foi perguntado sobre a possibilidade de Rosalba não disputar o governo do Estado. E ele confirmou que isso poderá acontecer e que não há nenhuma razão para se preocupar. Rosalba tanto poderá não disputar a reeleição, pode permanecer no cargo apoiando outro nome, ou pode renunciar e disputar um outro mandato. Nesse caso, o vice-governador Robson Faria é quem assumiria o governo do Estado, porque a única condição de se manter governadora é disputar a reeleição. Ou não ser candidata a nada. Ou não ser candidata a nada. Então, são 2 fatos interessantes. O primeiro, o Henrique admitindo a possibilidade de disputar o governo do Estado. E o segundo é o deputado Leonardo Nogueira, que essa matéria está publicada no Jornal de hoje, edição de final de semana, lá em Natal, dizendo que Rosalba poderá desistir e não disputar a reeleição. E também o deputado Hermano Moraes, que é do PMDB, que foi candidato a prefeito da capital por obra e desejo, capricho de Henrique. Henrique botou Hermano debaixo do braço e fez dele candidato a prefeito de Natal, foi para o segundo turno. Hermano disse que defende que o PMDB tenha candidatura própria. Como eu disse no começo aqui, todas as conversas, todos os sinais são de que o PMDB terá candidato. Só que fica nesse lenga-lenga, chove não molha, rompe não rompe, que tira a paciência de qualquer pessoa que acompanha o noticiário político. Agora, quando o deputado Leonardo Nogueira, que é líder do DEM na Assembleia Legislativa, marido da ex-prefeita Fafá Rosado, diz que Rosalba poderá não disputar a reeleição, certamente eles conversam sobre isso, né, nas reuniões lá do DEM. Então, é um indício muito forte. Hermano Moraes, inclusive, quando defende essa tese de que o PMDB deveria ter candidato próprio ao governo do Estado, cita 3 nomes. O nome de Henrique, naturalmente, o de Garibaldi e Walter Alves.
e faz fincapé. Acha que com um dos três o PMDB venceria a eleição. Em Natal também, a imprensa vem mostrando que o governo do estado vem batendo recordes em arrecadação, esvaziando um pouco o discurso da administração em dizer que os vetos colocados no orçamento geral do estado, com as emendas parlamentares, iria quebrar o estado. O estado arrecadou no mês de janeiro cerca de 28 milhões e 500 mil reais por dia, o que representa, em relação ao igual período do ano passado, um aumento diário de 5 milhões e 500 mil reais. A mais, todos os dias, é o que vem arrecadando o governo do estado. Então, isso não dá para justificar que o estado esteja quebrado, porque ele continua batendo recordes em arrecadação. Bom, ontem aconteceram manifestações em 30 cidades do mundo. 30 cidades brasileiras e outras 5 no exterior, como Dublin, na Irlanda, Sydney, na Austrália. Manifestações pedindo o impeachment, pedindo a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado. Isso, na minha opinião, não vai dar em nada. Foi entregue um abaixo-assinado com mais de 1.600.000 assinaturas, pedindo que ele seja afastado da presidência do Senado. E só tem uma pessoa que eu acho que está gostando disso, é Henrique Alves. Por quê? Porque ninguém está lembrando de bater nele. Na época, na campanha pela presidência da Câmara e do Senado, Henrique apanhou mais, digamos assim, né, sentido figurado, claro, da imprensa do que o próprio Renan. Renan negou a candidatura até o dia da eleição. E Henrique ficou levando pancada, pancada, pancada. Só que agora, no pós-eleição, as manifestações, as pancadas na imprensa são direcionadas somente a Renan Calheiros. E as notícias de política também hoje falam da saúde de Iberê Ferreira de Souza, que foi governador aqui do Rio Grande do Norte. Iberê fez mais uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo, e pelas notícias que estão chegando, foi coroada de êxito a intervenção cirúrgica e a recuperação dele melhor ainda. Iberê está na suíte 811 do Hospital Sírio-Libanês, ainda sem data prevista para a alta hospitalar, mas dito que ele vai deixar o hospital em breve. Então, são notícias alvissareiras sobre o estado de saúde de Iberê. Iberê está... uma batalha que ele está travando, né, há alguns anos contra o câncer. Ele que já perdeu, se não me engano, duas irmãs. Uma eu tenho certeza, não tenho certeza se foram duas ou uma irmã, para o câncer também. Bom, ontem no Fantástico passou a entrevista com um menor de idade, assumindo que ele quem disparou aquele rojão, aquele sinalizador lá na Bolívia que matou um menor de idade no estádio, no jogo do Corinthians. E ele disse que conseguiu sair, fugiu e tal, mas tem 12 pessoas, 12 brasileiros, 12 torcedores do Corinthians que estão presos lá na Bolívia. Não sei se a polícia boliviana vai simplesmente liberar esses torcedores e vai pedir que o Brasil mande esse menor para lá, não sei como é que vamos fazer. Agora, ele disse que foi sem querer, que queria fazer festa para o Corinthians, disse que ama o Corinthians, e o fato é que é para ser proibido. Em alguns estados brasileiros, as federações proíbem a entrada de fogo de artifício no estádio. Eu nem sei se aqui no Rio Grande do Norte é permitido ou não, mas tem alguns estados que não é permitido. E, obviamente, que o mais interessante é que não seja, para evitar, mesmo que ele não tenha tido a intenção de ferir alguém, mas ele matou uma criança de 14 anos que estava no estádio, né? Então é um perigo. E o Nogueirão ontem lotado, a parte que funciona, porque tem mais a metade do estádio é interditado. Se tivesse todo aberto, com certeza teria lotado o estádio para assistir o jogo do Potiguar de Baraunas. E é lamentável que tanto a Prefeitura de Mossoró como o Governo do Estado só façam promessas e não cumpram com relação ao estádio. É importante lembrar que há alguns meses
uma comissão formada por vereadores e Ministério Público estava negociando com alguns empresários para fazer uma permuta. O empresário construiria um estádio, quando tivesse pronto, ele receberia aquele terreno onde hoje é o Nogueirão. Lembro demais que quem estava mais à frente disso era o vereador Genivan Vale, e que quando as conversas estavam bem adiantadas, o marido da governadora, que na época não tinha oficialmente nenhum cargo no governo, mas hoje ocupa a Casa Civil, e a secretária Cátia Pinto, foram ao estádio, deram entrevista dizendo que iam fazer um investimento de 8 milhões de reais e que não tinha para que se desfazer do Nogueirão, que era bom, era ali mesmo. Até hoje não chegou esse dinheiro, não chegou reforma, e só quem perde é o futebol do Mossoró. Vamos falar aqui um pouco sobre o Vaticano. O Papa Bento XVI continua surpreendendo toda a Igreja Católica, agora ao facilitar a escolha do seu sucessor. Ele mudou as regras. Pelo que existia até o momento, quando o cargo de Papa fica vago, são necessários 15 dias de espera para o início do conclave para eleger o novo substituto. O Papa Bento XVI acabou com isso. Se os cardeais quiserem, já podem se reunir em Roma e começar o processo de escolha do novo nome. Como faltam apenas 3 dias para ele deixar, no dia 28, né, que ele disse que vai entregar o cargo. 28 às 20 horas. 28 às 20 horas. Então, os cardeais já começam a viajar a Roma para tratar da escolha do novo Papa logo no dia seguinte, sem menor problema, graças a essa modificação que foi feita nas regras da escolha do Papa pelo atual Papa Bento XVI. Bom, a Folha de São Paulo traz uma matéria mostrando que os partidos têm os mesmos líderes há mais de uma década. E diz que, por exemplo, o PSC é comandado por Vito Nóceis desde 1985. Já está há 28 anos no poder do partido, né? O PTC, Daniel Tourinho, está no comando do partido há 24 anos, desde 1989. Ivan Pinheiro, há 21 anos, no PCB. No PPS, Roberto Freire comanda desde 92, também está há 21 anos. No PRTB, Levi Fidelix já está no comando há 19 anos. No PSTU, Zé Maria, há 19 anos. No PCO, Rui Costa Pimenta, está há 17. No PSDC, Eimael, há 16. São vários partidos, onde o maior aqui é o PMDB, que Michel Temer está no comando há 12 anos. O PCdoB, Renato Rabelo, há 12 anos também, que tem os mesmos presidentes há tanto tempo. E é de você comparar. Bom, se está, por exemplo, no caso do PSC, há 28 anos no poder, como é que ninguém questiona, não há renovação nesse poder no partido, é muito tempo na presidência do partido, né? O PSDB volta à cena nacional hoje com a realização de um seminário que vai contar com a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O PSDB quer seguir o mesmo modelo, vai seguir o mesmo modelo adotado pelo PSB, com a realização de seminários mostrando como promover o desenvolvimento dos estados e, no caso também, do Brasil. E, por outro lado, Lula deu um basta no queremismo. Se tinha alguém ainda pensando na candidatura de Lula em 2014, ele encerrou o assunto, lançando oficialmente o nome de Dilma Rousseff como candidata à reeleição. Então, de um lado, o PSDB inicia a realização de seminários e, do outro, o ex-presidente Lula define que Dilma será candidata à reeleição. Vou dar aqui uma pitada da história de Mossoró. Aquele prédio dos Correios ali no centro da cidade foi inaugurado aqui em Mossoró, sabem quando? Há 80 anos atrás, imaginem só. No dia 23 de fevereiro de 1933. Então, de lá para cá, passaram 80 anos. É um prédio histórico
e cujas características arquitetônicas estão mais ou menos preservadas, mexeram em muito pouca coisa. Então isso é bom, mantido o patrimônio histórico da cidade e mantida a própria história com aquele prédio dos Correios na Praça Rafael Fernandes. É a história. Ô, Emery, você se lembra que quando foi inaugurado, não, até a década de 50, 60, o diretor dos Correios residia naquele prédio. No primeiro andar. No primeiro andar era a residência do diretor dos Correios. Depois isso acabou, ficou só a repartição mesmo, né? Exatamente. Hoje em dia, todo o prédio é ocupado com atividades da própria agência. E poucas pessoas sabem o nome da praça que você acabou de citar aí, né? Exato, Praça Rafael Fernandes. Bom, você estava falando aí com relação à campanha, à sucessão presidencial, né? Sim. E também começaram as pancadas em Eduardo Campos, que comenta se pode ser candidato a presidente pelo PSB. E a maior pancada partiu de dentro do próprio PSB. O irmão do governador do Ceará, o ex-deputado, ex-ministro, ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, disse que Eduardo Campos não tem visão do país, que ele não conhece o Brasil. Então, a declaração dele foi a seguinte: abre aspas, o Eduardo não tem estrada ainda, não conhece o Brasil. O Aécio não conhece o Brasil. A Marina Silva representa uma negação ética, uma negação desses maus costumes, mas não representa a afirmação de rigorosamente nada. Eduardo, Aécio e Marina não têm nenhuma proposta, nenhuma visão, afirmou Ciro. Isso foi uma matéria no jornal Folha de São Paulo. E tem outra matéria dizendo que Ciro foi na revista Veja, que diz o seguinte, que petistas agora alugam a língua de Ciro Gomes, que dispara contra Eduardo Campos. Da matéria dizendo que Ciro está a serviço do PT. Ciro Gomes queria ser candidato a presidente em 2010. O PSB, vamos dizer assim, puxou-lhe o tapete, não lhe deu legenda para ele ser candidato, para apoiar Dilma Rousseff. O PSB apoia o PT desde 89, que inclusive o candidato a vice de Lula em 89 era do PSB. Foi Jamil Haddad? Eu não lembro, não. Era bom Bruno Barreto aqui, que ele sabe, é uma enciclopédia ambulante. O PSB apoia desde 89. E agora está sendo criticado porque Eduardo quer ser candidato. Como o Eduardo não deixou Ciro ser candidato, agora Ciro não quer que Eduardo seja candidato. Está dando troco, né? Aqui em Mossoró vai acontecer uma semana social, que a gente já ouviu falar que já houve em muitas cidades brasileiras por iniciativa da Igreja Católica. E aqui não é diferente. Também a Igreja Católica vai promover a 5ª Semana Social. É o seguinte, amanhã, às 9 horas da manhã, vai haver na Cúria Diocesana uma reunião coordenada pelo padre Talvaci Chaves. E essa reunião vai envolver a participação das pastorais sociais. Para quê? Para fazer exatamente os primeiros contatos visando elaborar essa programação da 5ª Semana Social em Mossoró, que vai ser nos dias 12 e 13 de abril, tendo como local a Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, que é o prédio da antiga União Caixeiral, ali na Praça da Redenção, Dorian Jorge Freire. Então amanhã tem essa reunião, vamos aguardar em que termos é que vai ser montada essa programação. Bom, Eliana Lima informa que Luiz Almir poderá ser convidado para integrar o governo de Rosalba. Não diz qual a pasta, mas o irrequieto Luiz Almir voltou a ser cobiçado pelo governo também. Ele é muito popular, tem um poder de comunicação muito grande. Luiz Almir hoje é vereador em Natal. Vereador em Natal. Recentemente
apresentou-se num show lá de Garibaldi, os dois cantando, né? É cheio de novidade, né? Sobre o Oscar, alguém assistiu o resultado de ontem? O melhor filme foi para Argo, de Ben Affleck. Eu acho que... Surpreendeu, porque pensava que seria Lincoln, né? Lincoln, eu assisti Lincoln, a interpretação do ator lá, eu acho que ele ganhou o Oscar. Ganhou aí, alguém sabe dizer? E a mulher também que ganhou o Oscar foi a que trabalhou nos Miseráveis, a atriz, né? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Tem 22 anos de idade, eu acho, e ganhou o Oscar. Estou procurando aqui ver quem foi que ganhou os outros títulos, mas eu não... Porque tem Oscar para tudo que é gosto, né? De animação, melhor roteiro, roteiro adaptado, cinema estrangeiro, que aí eu não sei quem ganhou os outros, mas a interpretação lá do cara que fez o Lincoln muito boa. E que interessante que não existe nenhuma gravação, nada de Lincoln, né? Como é que sabe se foi parecido, se não existe nada gravado de Lincoln? Foi baseado num livro, Os Quatro Inimigos, né? É a história que quando Lincoln assumiu o governo... Só uma correção. A atriz que ganhou o Oscar de melhor atriz, Jennifer Lawrence, não trabalhou nos Miseráveis, não. Trabalhou no O Lado Bom da Vida. Amanhã, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil vai realizar no Hotel Vila Oeste, a partir das 7h, um debate para discutir o caso do desemprego em Mossoró. O objetivo desse debate é despertar na classe política, na classe empresarial e nos movimentos sindicais e sociais a importância de discutir essa problemática do aumento do desemprego na cidade de Mossoró. O debate será comandado pelo diretor estadual da CTB, que é essa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que é o Aldeirton Pereira, e o presidente da Central Estadual, Moacir Soares. E terá a mesa redonda a participação de um professor da Universidade do Estado, do Rio Grande do Norte, a UERN, que ainda está indefinido. O convite será estendido também à prefeita Cláudia Regina, vereadores e deputados. O debate vai destinar um espaço para promover a 7ª Marcha da Classe Trabalhadora, promovida pelas centrais sindicais e que será realizada dia 6 de março para Brasília. E o objetivo da marcha é a derrubada do fator previdenciário que desfavorece os trabalhadores em 40%. O fator previdenciário é aplicado para cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, sendo opcional no segundo caso. Então, esses são os assuntos principais dessa reunião de amanhã. Bom, antes da gente ir para o intervalo aqui, Rafael Adelino está perguntando, ele está meio confuso o que ele disse aqui no Twitter, mas assim, ele fala que Lula já disse que a chapa vai ser Dilma e Michel Temer. E Eduardo Campos sendo candidato a presidente. Como fica o PSB aqui no Rio Grande do Norte? Eu não sei exatamente se a verticalização ainda existe. Existe a regra da verticalização? Não existe, não. Porque se existir a regra da verticalização, o PMDB não poderá sair junto com o DEM. O PSB, se Eduardo Campos for candidato, também não pode se aliar ao PT, que Dilma é candidata à reeleição. Mas se não tiver, aí realmente eu não sei como vai ficar o PSB. O fato é que hoje PSB, PDT de Carlos Eduardo, o PT, estão o PPS, que é comandado pelo ex-deputado Valber Júnior, estão na oposição, o PSD de Robson Faria, e devem caminhar juntos, né? A novidade pode ser o PMDB lançar a candidatura própria. No segundo bloco, nós vamos conversar com a candidata a vice-reitora
da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, Gláucia Russo. E depois teremos uma sequência com os outros candidatos, Carlos Nascimento, Aldo Gondim e Lúcio Ney, nessa hora. A gente volta já. Estamos retornando ao segundo bloco do Observador Político e, como foi anunciado, vamos conversar com a professora Gláucia Russo, que é candidata a vice-reitora. Professora, como é que surgiu a sua candidatura? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Bom, minha candidatura ela surgiu a partir da discussão de um grupo, né, que pensava as questões relativas à universidade. Nós começamos pensando num processo de pensar a universidade, de pensar o que nós queríamos para essa universidade e de pensar, a partir disso, qual o perfil dos dirigentes que nós queríamos para essa universidade. Então, nesse processo, o meu nome surgiu, foi apontado dentro do próprio grupo e aí eu aceitei o desafio, né, de estar nesse processo, nesse pleito eleitoral. Já havia sido candidata a alguma coisa? Já na época que eu era técnica administrativa dentro da universidade, né, nós fomos presidentes da Associação dos Funcionários da Universidade, na época que hoje, atualmente, é o Sintauern, então eu tinha passado por esse processo já há algum tempo. E também, né, na época da Cooperativa Caiçara, né, que é uma época em que o movimento de artistas de Mossoró era bem forte e nós tínhamos a COCAR. E a COCAR representava os artistas e eu fui também presidente, mas era um processo muito mais íntimo. A minha pergunta é porque eu quero chegar agora, como é que está sendo a campanha? Como é que está enfrentando? A campanha é sempre algo desafiador. Desafiador porque você se depara com situações, né, as mais diversas possíveis, né, você também encontra muitas pessoas, né, que faz tempo que você não vê, então nesse sentido é muito bom. A gente conhece muito a universidade, que eu diria que é o maior ganho dessa universidade, assim, desse momento de campanha, é conhecer a universidade e debater sobre ela. Pensar os problemas dela, pensar como é que ela se coloca hoje no universo do Rio Grande do Norte. Professora, eu vou pedir à senhora, e o que eu já pedi a outros candidatos que por aqui passaram, que a senhora diga para os nossos telespectadores e ouvintes da rádio e da TV a sua vida na universidade. Como é que começou, qual é a função que a senhora exerce lá, um histórico assim, para que os ouvintes e telespectadores conheçam a candidata a vice-reitor da UERN. Bom, eu estou na universidade desde 1987. Eu entrei aos 14 anos como técnica administrativa. Na época, fiz um teste de datilografia e entrei na universidade. Após esse momento, eu também passei no processo vestibular e fui estudante da UERN, do curso de Serviço Social. Em 1994, eu fiz concurso para professora, né, e estou nesse cargo até hoje, né? Eu sou professora da Faculdade de Serviço Social, né, fiz mestrado e doutorado em Ciências Sociais, né, e hoje sou professora adjunta da faculdade e vice-diretora da FASO. Já fui também chefe do Departamento de Serviço Social, fui diretora do Centro de Estudos e Programações Culturais da UERN, que atualmente é uma diretoria, a DECA. À época, fui indicada pelo Movimento Artístico Cultural da cidade, devido à minha inserção nele. E também fui presidente da nossa associação, que atualmente é o Sintauern, como eu havia falado anteriormente. Professora, a gente sabe que a disputa é independente de reitor e vice-reitor, mas o seu nome está mais ligado a algum dos candidatos a reitor? Com certeza, porque apesar de isso existir na universidade, mas é bem complicado, né? Porque quando você pensa as propostas, logicamente que você pensa aliada a um conjunto de pessoas. Então, eu hoje estou juntamente com a professora Ana Dantas, e embora a eleição ela seja desvinculada, mas nós estamos trabalhando conjuntamente, né? Nós nos consideramos uma chapa, nós defendemos as mesmas propostas, né? E estamos também defendendo os mesmos princípios. Portanto, né, estamos vinculadas uma à outra nesse sentido. Aí como é que está sendo a campanha na universidade? É muito
disputada, visitas constantes, são 17 cidades, né? Como é que está sendo essa campanha? A campanha hoje, assim, é uma campanha que nos mobiliza em todos os aspectos, físico e também mental, porque uma campanha você está sempre em tensão. É uma campanha muito disputada, nós temos 3 candidatos a reitor e 4 candidatos a vice-reitor. Né? Então, cada um está defendendo aquilo que considera que é melhor para a universidade. Nós estamos visitando todos os espaços, nós não queremos deixar nenhum espaço sem visitar. Hoje a universidade ela tem uma capilaridade muito grande, ela está presente em todas as regiões do Rio Grande do Norte. E isso, claro que é algo muito positivo, mas em tempo de campanha também redobra o trabalho. Mas nós estamos tentando passar em todos os lugares, conversar com as pessoas, porque nós consideramos que esse é o aspecto mais importante, é conversar e mostrar nossas propostas, e tem sido essa a nossa luta, porque o que nós estamos querendo é que as pessoas leiam as nossas propostas, comparem, discutam, certo? E percebam que elas são melhores, né? Porque claro que nós consideramos que elas são as melhores propostas para a nossa universidade. Cláudia, tem aqui 2 perguntas. Uma, Luiz Carlos, de Matemática, pergunta se a senhora é a favor de se criar uma fundação de pesquisa para financiamento, como a Ana Dantas defende. Olha, eu não sou a favor da fundação. Eu compreendo que os aspectos burocráticos muitas vezes dificultam tanto a captação de recursos como a gestão desses recursos. Mas eu acho que a autonomia universitária, que é uma bandeira muito maior, ela vai ter condições de dar conta disso. Agora, um aspecto que eu acho muito interessante nesse processo e até nessa chapa é que nós temos um grupo eclético, um grupo de professores com posições diferentes. E, inclusive, assim, eu tenho uma posição, a professora Ana tem outra, mas algo que a gente defende, que nós defendemos, é a questão da democracia. Não sou eu, nem a professora Ana, que vai decidir a questão da fundação na universidade. Nós precisamos pautar esse debate, a universidade precisa pensar sobre isso, e é a universidade, quando eu digo a universidade, eu estou pensando nos professores, eu estou pensando nos estudantes, eu estou pensando nos técnicos administrativos, no seu conjunto, né? Somos todos nós e nossas entidades representativas que vamos discutir e pensar qual o melhor caminho para a universidade. Também tem Carlos Júnior, que fez aqui 2 perguntas. Primeiro é qual a proposta da candidata aos servidores técnico-administrativos, e a outra pergunta é, e a assistência estudantil, quais as propostas? Olha, nós pensamos de uma forma muito minuciosa todas as nossas propostas. Quando nós pensamos a questão dos técnicos administrativos, nós percebemos muitas dificuldades. Por exemplo, nós percebemos a necessidade de revisão e de implantação do plano de cargos e carreiras dos técnicos administrativos, que eles vêm nesse processo, mas a gestão ela precisa também assumir o compromisso para que esses profissionais possam ascender na sua carreira, porque todo mundo quer crescer, todo mundo quer o melhor, né? Todo mundo quer construir uma carreira dentro do espaço que trabalha. Nós pensamos a necessidade desses servidores serem valorizados, porque hoje o que nós temos de melhor na nossa universidade são os nossos pessoais, né? O pessoal docente, o pessoal técnico e os nossos estudantes. Com relação, então tem um conjunto de propostas, né? Eu não tenho condições de falar de todas aqui, mas com relação à assistência estudantil, nós pensamos a necessidade de construir uma política que também valorize os estudantes, porque nós temos hoje situações muito complicadas. Na época que eu fazia faculdade, que já tem algum tempo, eu ia para carona, certo? E hoje nós continuamos assim. Nós sabemos que essa é uma dificuldade da cidade, do município, mas nós também temos que criar estratégias para melhorar isso. Então a gente pensa em fazer parcerias, pensa que o IFRN, a UFESA vivem essa mesma situação e tem como nós nos juntarmos e criarmos um corredor universitário. Tem a questão das residências, tem a questão também dos restaurantes universitários. Então, todos esses aspectos eles foram pensados na nossa carta-programa. Eu moro ali próximo ao museu e quando passo próximo às 7 horas da noite, realmente sempre tem gente pedindo carona ali. E eu não consigo entender por que as universidades e o IF ainda não colocaram um transporte, mesmo que seja ali do ginásio para a universidade, ficar indo e voltando para ajudar, porque já que os ônibus não vão até lá, só vai uma linha
até lá. É uma situação muito complicada, porque fere, inclusive, a própria dignidade das pessoas, né? Ainda mais no momento em que a gente vive um momento de muita insegurança, né? É diferente, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, você pegar carona, você pegar hoje, você ainda tem, né, essa questão da insegurança. Então, é algo que pode ser resolvido, pelo menos assim, parcialmente, porque o ideal mesmo é que nós tenhamos na cidade linhas diretas para a universidade. Afinal, cada vez nós temos uma população maior de estudantes. A nossa cidade, o nosso município, tem muitas instituições universitárias, né? Tem 3 instituições públicas e várias outras privadas. Então, não tem como, ainda hoje, a cidade viver isso. Ô, professora, qual é o papel do vice-reitor na universidade? O reitor seria o condutor principal, claro, seria, não é? O condutor principal, o gestor, o executivo, e o vice-reitor fará o quê? O papel do vice-reitor no contexto. Assim. Olha, essa tem sido uma preocupação nossa, porque tudo depende da forma como você percebe a universidade e da forma como você percebe a gestão. Na nossa percepção, o vice-reitor ele pode ter um papel fundamental. Fundamental como? Fundamental, por exemplo, nesse processo de descentralização administrativa que a gente acha que é necessária, o vice-reitor, juntamente com os pró-reitores adjuntos, eles podem fazer esse papel de estar indo aos campi, né, de ir aos setores e com poder decisório, porque também não adianta ir para ouvir se você não puder fazer nada. Então, são realmente, hoje, a ideia que se coloca é que o vice-reitor serve para substituir o reitor nas suas ausências. Mas é muito mais do que isso. Por isso que nós defendemos, quando a gente diz assim, nós somos uma chapa, é porque nós imaginamos que é possível construir isso juntas. Juntas porque somos 2 mulheres, né? Então, que é possível construir isso juntas e que a universidade, ela só tem a ganhar se ela tem um vice-reitor ou uma vice-reitora ativa também. Porque não tem condições do vice-reitor estar somente à frente da CPPD e substituindo. É mais que isso o seu papel. E qual é a sua opinião sobre o plano de carreira e salário lá da universidade? Olha, todos os segmentos, né, tanto o segmento técnico-administrativo como o segmento docente, está revendo o plano de cargos. Né? São 2 planos antigos, que já vêm há algum tempo, mas que com certeza já permitiram avanços, principalmente do ponto de vista salarial. É algo que precisa ser revisto, sim, porque nós também precisamos. Nós, professores, também estamos num momento que, por exemplo, eu sou adjunto, né, sou adjunto 4, mas eu também não saio mais daí, eu não tenho condições de ascender na carreira. Então, são questões que precisam ser vistas. Os nossos salários, uma série de coisas que precisam ser revistas, mas quem tem que fazer isso são os segmentos. E tem que ter, na pessoa dos reitores ou das reitoras, né, dos gestores, desculpe, né, dos gestores, o apoio no sentido de implementar aquilo que é discutido pelas categorias. E tem uma pergunta não é uma pergunta não, mas vamos transformar em perguntas. Se a expansão da universidade não tem trazido prejuízo ao UERN. Ele se identifica como Abraço Potiguar, que é a Associação Norte-Grandense de Rádios e TVs Comunitárias. Olha, eu acho que a universidade ela realmente precisa se expandir. Né? Uma universidade ela não pode ficar parada. É um espaço de movimento, é um espaço de debate, é um espaço de crítica, é um espaço de criatividade. Mas todo esse processo de ampliação, ele precisa ser pensado por ela, a partir dela. Né? Nós precisamos ter estrutura para ampliar. Não dá para expandir por expandir. Infelizmente, nós vivenciamos processos bastante complicados do ponto de vista da expansão da universidade, porque foram processos muitas vezes feitos de cima para baixo e até de fora da universidade. Então, nesse caso aqui, está concordando com ele que dessa maneira prejudica a qualidade do ensino. Né? Se é feito dessa forma, sim. Planejamento, porque sim. É preciso planejar, é preciso ter as condições. Uma universidade se faz por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Não é simplesmente colocar um espaço e colocar professores ensinando sem dar as condições para que isso ocorra, inclusive para os próprios professores, para os próprios estudantes. Então, a universidade precisa sim ampliar, precisa se expandir, mas precisa fazer isso pensando no seu compromisso social, precisa fazer isso de forma responsável, precisa fazer isso pensando na sua inserção dentro do Rio Grande do Norte. Professora, obrigado aqui pela... Mais uma pergunta, Maria?
Eu ia perguntar aí Pode sobre perguntar. a autonomia financeira, que tem sido um tema abordado por todos os candidatos que passaram aqui. Eu queria ter a visão da professora Gláucia Russo sobre essa questão da autonomia financeira da universidade. Olha, essa tem sido algo que a gente já vem discutindo há algum tempo. A autonomia financeira hoje, nós consideramos que ela é fundamental para a universidade. A universidade não pode mais vivenciar esses processos de contingenciamento, de falta de recursos, de fechamento de orçamento, sem que nós tenhamos condições de pagar sequer as nossas contas, né? Faz parte até da dignidade dessa instituição. Mas a gente pensa que não é só autonomia financeira. Nós pensamos que é preciso ter autonomia financeira, nós precisamos ter condições de gerir os recursos, mas também nós precisamos fazer isso de forma também autônoma, politicamente, administrativamente, pedagogicamente. A universidade tem que traçar os seus próprios caminhos. E lógico que para isso a gente precisa sim dos recursos financeiros, mas precisa também de um compromisso com a própria universidade para além das questões políticas, por exemplo, da sociedade. Ok, obrigado, professora. Se quiser fazer alguma colocação, algum comentário, pode ficar à vontade. Eu só queria agradecer pelo espaço, eu acho que é importantíssimo esse espaço que está sendo aberto para os candidatos, porque também é uma forma de nós chegarmos às casas das pessoas e dizer também, pedir às pessoas que votem, que vejam as propostas, dia 20 de março está muito próximo, mas leiam, comparem, pensem aquilo que vocês querem e que nós queremos para a nossa universidade e esperamos, logicamente, que nesse processo vocês percebam que as nossas propostas são viáveis, são possíveis e que a universidade que nós queremos, que é uma universidade melhor em todos os aspectos, ela é possível sim. Muito obrigado. Bom, vamos retomando então aqui a nossa agenda de assuntos para hoje no Observador Político. O Partido da República vai realizar no próximo dia 2 de março, a partir das 9 horas da manhã, lá em Natal, num hotel que tem na capital, um encontro com prefeitos, vice-prefeitos, presidente de câmaras municipais, presidente dos partidos, nos 32 maiores colégios eleitorais e lideranças regionais. Para quê? Esse encontro do PR é para criar um núcleo central de decisão do PR aqui no Rio Grande do Norte. A criação desse núcleo central de decisão é um projeto do deputado federal João Maia, que vem sendo discutido com lideranças em todo o Estado e atende à exigência de crescimento desse partido. Democratizando decisões é que se cria esse núcleo central. A direção estadual está mobilizando a presença do maior número possível de dirigentes para que seja formado um núcleo realmente democrático. Aí eu me lembro do ano passado, onde o diretório municipal do PR em Mossoró queria fazer uma coligação com o PSB e o deputado João Maia chegou na marretada e botou para fazer com o DEM. Então isso aí, para mim, é jogo de faz de conta, porque vai continuar sendo decidido pelo deputado João Maia. Vamos registrar aqui o recebimento do jornal comunitário Jackson Lima, número 1. Parabéns a Jackson pelo esforço que ele... Jackson Lira. Pelo esforço de editar um jornal. O deputado Vivaldo Costa, que eu tenho assim como um cidadão pacato, parece que está com a língua solta, estava com danado o fim de semana. Outra declaração que ele deu foi que no dia que Rosalba se afastar do PMDB, seu governo será nota 10. Vivaldo é conhecido no servidor como o Papa. Né? Ele era muito ligado a Dinato Mariz também e foi vice-governador de José Agripino. Foi governador. Depois assumiu para concluir o mandato quando José Agripino afastou-se para disputar o Senado. Né? Ele também deu outra declaração dizendo que se Bibi for brigar com ele, vai ser igual a Dadá. Explico. Dadá Costa era irmão de Vivaldo, foi deputado, depois que brigou com Vivaldo, não se elegeu mais. E Bibi é ex-prefeito de Caicó
né? Ele disse que se Bibi inventar de ser candidato contra ele, também vai perder. Tava com a língua solta, viu? Vivaldo tem andado o estado todo com Rafael Mota, que é vereador lá de Natal, é filho do presidente da Assembleia Legislativa e será candidato a deputado federal. Primeiro foi Robson Faria, que era presidente da Assembleia, lançou o filho para deputado federal, o deputado Fábio Faria, que está no segundo mandato, e agora é Ricardo Mota, que vai lançar o seu filho, Rafael Mota, para deputado federal em 2014. Os críticos da duplicação da estrada para Tibau continuam assanhados. Agora descobriram que até aqui a governadora Rosalba já gastou 34 milhões de reais na duplicação da estrada para Tibau. E continua gastando, porque as obras estão também continuando. Então, esses são os números até A previsão hoje. era 39 milhões. Como? Mas a previsão era 39 milhões. Mas sempre tem um aditivo aqui, outro acolá. Eu acho que essa duplicação não sai por menos de 60, não. A previsão é... A presidenta Dilma Rousseff, no Café da Manhã, Café com a Presidente, ela voltou a falar na pobreza, na erradicação da pobreza extrema, dizendo que aquela exterior, aquela que é facilmente detectável, está acabada, combatida. Mas, segundo ela, ainda existem cerca de 700 mil famílias na pobreza extrema aqui no Brasil. E a luta dela agora, a partir deste momento, será identificar essas famílias e chegar com a ajuda do governo para que a pobreza extrema seja erradicada em definitivo do nosso país. Né? Bom, hoje está acontecendo lá em Recife, ou vai acontecer, não sei o horário, um encontro chamado Diálogos Capitais, promovido pela revista Carta Capital. E o governador do Ceará, Cid Gomes, que iria a Recife, cancelou a sua ida, né, e alegou que tinha uma audiência em Brasília que foi marcada em cima da hora. Como eu disse aqui no começo do programa, no primeiro bloco do programa, Ciro Gomes, o irmão de Cid, deu declarações fortíssimas contra Eduardo Campos e ele não foi a Recife, onde teria uma conversa com Eduardo Campos. Se o motivo de não ir é algum desgaste com Eduardo ou se realmente teve a audiência, só ele mesmo pode responder. Inclusive, o Cid Gomes está enfrentando a imprensa com relação ao pagamento de Ivete Sangalo na inauguração do hospital lá em Sobral e ainda teve o azar da marquise em frente ao hospital ter arriado. Né? E por trás disso tem jogo político. É possível que eles estejam até achando que é um fogo amigo. O PSB estaria por trás dessa informação. Mas a gente acha que não, que é o PT. De derrubar o... Não, de botar notícia na imprensa, de explorar, divulgar. Porque o problema é que Cid contratou por 650 mil reais um show da cantora Ivete Sangalo para inaugurar um hospital. O hospital parece que custou mais de 200 milhões. Mas o problema é que deu uma chuva, 2 semanas depois de inaugurado, caiu a marquise lá do hospital. Então criticaram dizendo o seguinte, que era melhor, em vez de ter gasto 650 mil com o Ivete, era melhor ter feito uma marquise de qualidade. Ainda tem um detalhe, é que o juiz não aceitou a denúncia do promotor, da promotora, uma juíza. Não aceitou a denúncia porque não ficou comprovado que o pagamento da Ivete tinha sido com recursos do SUS, com recursos federais. Então, como a denúncia dizia que tinha sido usado o dinheiro do SUS, a juíza não recebeu a denúncia. Bom, hoje pela manhã, conversando com um amigo meu que ele tem 3 lojas aqui em Mossoró. Nas últimas 3 semanas, as 3 foram assaltadas. E com um detalhe, pelo mesmo ladrão. A polícia prende, solta, não sei como como é que ele consegue essa liberdade. Mas o fato é que, nas últimas 3 semanas, as 3 lojas desse cidadão foi assaltada pela mesma pessoa. O comandante estava até lá Assim embaixo, já não sei se ele vai ser perseguição. entrevistado por Carlos Cavalcante. Cavalcante, no Linha de Fogo, mas ele já estava lá embaixo.
Bom, o evento lá em Pernambuco já está acontecendo. Eduardo Campos fez uma palestra na abertura do evento e disse que as lideranças do Nordeste não querem favores. Eduardo tem feito críticas com relação à centralização tributária, né, de recursos no governo federal, massacrando municípios e estados que precisam ficar pedindo favor ao governo federal, né? Então ele defende um novo equilíbrio regional, um novo pacto federativo para distribuir melhor os recursos entre União, estados e municípios. Bom, vamos encerrar o nosso programa de hoje dizendo Você está com pressa, né? 1h, não? 13 horas? Mas pode encerrar. Não, pelo horário está na hora, né? Mas justificando as ausências de Bruno Barreto e de Edmundo Torres, que estão com problemas de saúde. Nada grave, mas não dá para nenhum dos dois aqui apresentando. Boa tarde e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, uma ótima tarde, uma ótima semana. Amanhã, como tem sessão na Câmara, não estarei aqui, só estarei novamente na quinta-feira. Mas uma ótima semana, boa tarde a todos e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde a todos e amanhã de volta aqui com o nosso Observador Político, se Deus quiser. Tchau.